a floresta amazônica, um nome que é sinônimo de biodiversidade vibrante, natureza intocada e um poder bruto, quase mítico. Este vasto ecossistema é um dos últimos refúgios de vida selvagem verdadeiramente intocada no planeta. Um lugar onde a natureza reina suprema e o homem é apenas um visitante. É um lugar onde o ar é denso de umidade, o cheiro de vida e decomposição se misturando sob um denso dossel verde esmeralda. Cada passo revela um novo mundo de sons e cheiros, uma sinfonia de vida que pulsa incessantemente. Este é um mundo de árvores imponentes, suas raízes agarradas profundamente na terra, seus galhos buscando o céu. As árvores aqui não são apenas plantas, são colossos que sustentam um ecossistema inteiro, fornecendo abrigo e sustento para uma miríade de criaturas. O rio Amazonas, uma artéria colossal, atravessa o coração de tudo, suas águas repletas de vida, tanto familiar quanto desconhecida. Este rio não é apenas uma fonte de água, mas uma linha vital que conecta e sustenta a vasta rede de vida que depende dele. Por séculos, a Amazônia tem cativado a imaginação de exploradores, cientistas e sonhadores. Suas vastas extensões e mistérios ocultos têm sido um ímã irresistível para aqueles que buscam desvendar seus segredos. É um lugar de mistério, onde as sombras guardam segredos e os sussurros do vento carregam histórias de civilizações esquecidas. Cada canto da floresta parece sussurrar contos de tempos antigos, de povos que viveram e prosperaram aqui muito antes de nossa era. A vastidão da floresta, suas profundezas impenetráveis e a surpreendente diversidade de vida que abriga há muito alimentam especulações sobre a possibilidade de culturas ancestrais escondidas em seu abraço. A cada nova descoberta, a floresta revela um pouco mais de seus segredos, mas sempre mantém um ar de mistério. Poderia uma civilização sofisticada, que rivalizasse com as do mundo antigo, ter surgido e desaparecido no meio do abraço verde da Amazônia? As evidências sugerem que sim, e que essas culturas antigas eram mais avançadas do que jamais imaginamos. Descobertas arqueológicas recentes sugerem que a resposta é um sonoro sim. Ferramentas, cerâmicas e até mesmo estruturas complexas foram encontradas, indicando uma sociedade que dominava a arte da construção e da agricultura. Nas profundezas das florestas tropicais do Brasil, surgiram evidências de uma civilização perdida, uma cultura que floresceu por séculos, deixando para trás pistas tentadoras de sua existência. Essas descobertas estão reescrevendo nossa compreensão da história da Amazônia. Não se trata apenas de artefatos isolados, mas dos vestígios de uma sociedade complexa, que remodelou a própria paisagem para atender às suas necessidades. Terraços agrícolas, canais de irrigação e até mesmo estradas foram descobertos, mostrando um nível de sofisticação surpreendente. A descoberta causou ondas de choque na comunidade arqueológica, desafiando suposições antigas sobre a história das Américas e da própria bacia amazônica. Os cientistas agora estão reavaliando o impacto dessas civilizações antigas e como elas moldaram a paisagem que conhecemos hoje. É uma história que começa não nos corredores estéreis de um museu, mas no coração da própria selva, onde os sussurros do passado ecoam pelas árvores. Cada nova descoberta é um passo mais perto de entender o verdadeiro legado da Amazônia e das culturas que uma vez prosperaram em seu seio. Os primeiros indícios dessa civilização perdida surgiram lentamente, fragmentos de um passado esquecido, reconstruídos a partir do chão da floresta. Cada descoberta era como uma peça de um quebra-cabeça, revelando aos poucos a complexidade e a sofisticação de um povo antigo. Fragmentos de cerâmica, intrincadamente decorados e com pouca semelhança com os de grupos indígenas conhecidos, foram desenterrados perto de rios remotos. Esses fragmentos, com seus desenhos únicos e técnicas de fabricação avançadas, sugeriam uma cultura com habilidades artísticas e tecnológicas impressionantes. Estruturas de terra estranhas,
padrões geométricos gravados na paisagem em uma escala muito grande para serem acidentais, apareceram em fotografias aéreas. Essas formações, visíveis apenas do alto, indicavam um nível de planejamento e organização que desafiava as expectativas sobre as capacidades das sociedades amazônicas antigas. Esses traços enigmáticos da presença humana indicavam algo extraordinário, algo que desafiava a compreensão convencional da história amazônica. Cada nova descoberta adicionava uma camada de complexidade à nossa compreensão dessa civilização perdida. Por décadas, a visão predominante entre muitos estudiosos era de que a floresta amazônica, embora sem dúvida lar de culturas indígenas, nunca havia sustentado sociedades complexas em grande escala. Acreditava-se que as condições ambientais severas e a densidade da floresta tornavam impossível o desenvolvimento de uma civilização avançada. A teoria predominante sustentava que as condições do solo e os desafios de sustentar a agricultura em um ambiente de floresta tropical teriam tornado impossível para uma civilização florescer em tal cenário. No entanto, novas evidências começaram a desafiar essa visão, sugerindo que esses antigos habitantes tinham desenvolvido métodos inovadores para superar essas dificuldades. No entanto, os sussurros da selva sugeriam o contrário. A floresta, com seus segredos bem guardados, parecia contar uma história diferente, uma história de adaptação e engenhosidade. As evidências, embora dispersas, apontavam para uma cultura que não apenas sobreviveu, mas prosperou no coração da Amazônia. Artefatos variados, desde ferramentas de pedra até ornamentos sofisticados, indicavam uma sociedade rica e diversificada. Os sussurros ficaram mais altos com a descoberta de geoglifos, enormes estruturas de terra esculpidas no chão da floresta e visíveis apenas do ar. Essas formações, com suas formas precisas e simétricas, sugeriam um conhecimento avançado de geometria e engenharia. Esses desenhos intrincados, alguns estendendo-se por centenas de metros, representavam animais, padrões geométricos e outras figuras enigmáticas. Cada figura parecia contar uma parte da história dessa civilização, uma história que ainda estamos tentando decifrar. Seu propósito permanece um mistério, mas sua própria existência falava de um povo capaz de trabalho organizado em grande escala, um povo com o conhecimento e os recursos para transformar seu ambiente. A construção desses geoglifos exigiria uma coordenação significativa e uma força de trabalho dedicada. Os geoglifos, juntamente com a crescente coleção de artefatos, começaram a pintar o quadro de uma civilização perdida, que desafiava as noções preconcebidas sobre a Amazônia e seus antigos habitantes. Cada nova descoberta nos aproxima mais de entender a verdadeira magnitude e sofisticação dessa sociedade esquecida. A história da civilização perdida da Amazônia está entrelaçada com a lenda de El Dorado, a mítica cidade de ouro que consumiu os sonhos de conquistadores e exploradores por séculos. Esta lenda, rica em mistério e fascínio, inspirou inúmeras expedições e aventuras ao longo dos anos, cada uma tentando desvendar os segredos escondidos nas profundezas da selva amazônica. Em 1541, Francisco de Orellana, um conquistador espanhol, embarcou em uma expedição pelo rio Amazonas, uma jornada ao coração do desconhecido. Ele e seus homens estavam determinados a encontrar a Cidade Dourada, acreditando que suas riquezas poderiam mudar o destino de suas vidas e de seu país. Orellana e seus homens eram movidos pela sede de ouro e pela crença nas histórias contadas por guias indígenas, contos de um poderoso império governado por um rei que se enfeitava com pó de ouro. Esses relatos, passados de geração em geração, pintavam um quadro de uma civilização avançada e próspera, escondida nas profundezas da floresta. A jornada de Orellana foi repleta de perigos. A selva amazônica, com sua vegetação densa e fauna selvagem, apresentava desafios constantes. Cada passo adiante era uma luta contra a natureza implacável.
seus homens enfrentaram fome, doenças e ataques de tribos hostis. A selva não era apenas um obstáculo físico, mas também um teste de resistência e determinação. Muitos sucumbiram às febres tropicais e à exaustão. No entanto, em meio às dificuldades, eles relataram ter encontrado algo extraordinário. Visões de ruínas antigas e artefatos misteriosos alimentaram suas esperanças e mantiveram viva a chama da busca. Ao longo das margens do Amazonas, eles descreveram ter visto grandes assentamentos, cheios de pessoas e conectados por uma rede de estradas e canais. Essas comunidades, com suas estruturas complexas, sugeriam um nível de organização e sofisticação surpreendente. Eles falaram de grandes templos e palácios adornados com ouro e prata. Essas construções, majestosas e imponentes, pareciam confirmar as lendas de uma civilização rica e poderosa. Seriam essas as cidades de Eldorado, ou Orellana e seus homens haviam tropeçado nos vestígios de uma civilização ainda mais antiga, perdida no tempo? A questão permanece sem resposta, alimentando ainda mais o mistério. Os relatos de Orellana foram recebidos com uma mistura de admiração e ceticismo em seu retorno à Europa. As histórias de suas descobertas provocaram debates acalorados entre estudiosos e nobres. Alguns descartaram suas histórias como invenções, os delírios de um homem desesperado para justificar uma expedição cara e infrutífera. Outros, no entanto, acreditavam que havia um fundo de verdade em seus relatos. Outros viram em suas descrições a confirmação das lendas que ouviram, contos de um império escondido no coração da Amazônia. A busca por Eldorado continuou a atrair aventureiros e exploradores, cada um esperançoso de ser o primeiro a encontrar a Cidade Dourada. A verdade, como a própria selva, permaneceu evasiva, envolta em mistério e alimentada tanto pelo fascínio do ouro quanto pelo insaciável desejo humano de descobrir os segredos do passado. A lenda de Eldorado continua a ser um símbolo de esperança e ambição, um lembrete das maravilhas que ainda podem estar escondidas nas profundezas da Amazônia.